Rádio Manaim anunciando o Evangelho Eterno, são 7h29, 7h29, horário de Brasília. Neste domingo, dia 31 de outubro de 2021, último dia útil do mês de outubro. E cá estamos nós mais uma vez no nosso pré-culto de domingo a domingo, né? Esse pré-culto que tem sido uma bênção para todos nós, onde nós conversamos com os pastores que estão trazendo as mensagens no culto de 8 horas da noite pelo YouTube e também pela Rádio Manaim. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos, a paz do Senhor. Muito obrigado por permitir que possamos entrar na casa de vocês. Isso é maravilhoso, muito obrigado, viu? E será uma bênção mais uma vez nessa noite, porque vamos conversar nessa noite. Estamos tendo a alegria e eu particularmente me sinto honrado de conversar com o pastor Amadeu Loureiro, que é o nosso convidado dessa noite. Pastor Amadeu, para quem não conhece, acho difícil alguém não conhecer o pastor Amadeu Loureiro, mas para quem não conhece, ele é médico, ele é gastro e por muito tempo o pastor Amadeu, ele estava ali em Vila Velha 1, não sei se está ainda como pastor, vou perguntá-lo, tá bom? Por isso que eu deixei aqui essa entre aspas, mas o que eu quero dizer é que hoje nós vamos conversar e não sobre o pastor Amadeu, né? Mas vamos falar sobre o filho do senhor Adauri e também sobre o filho da dona Gilda. É ele que esse é o nosso personagem de hoje aqui. Pastor Amadeu, seja muito bem-vindo, a paz do Senhor, uma alegria, uma honra falar com o senhor. Tudo bem, a paz do Senhor, é bom estar aqui de volta esse período pré-culto, conversar um pouquinho. Amém, amém, uma alegria estar com o senhor. E é isso que eu queria começar um pouquinho com o senhor. Eu queria já começar com uma frase. Eu vou perguntar uma frase, vou falar uma frase e vou perguntar ao senhor quem falou essa frase. A frase é a seguinte, abre aspas: filho bom é Amadeu. Se existiu alguém igual, morreu de mal de umbigo. Quem disse essa frase, pastor? Pô, tô querendo saber quem falou essa frase. Olha, não sei se foi meu pai que falou isso. Meu pai. Mas olha, meu pai foi o último a se converter, né? Meu pai tinha uma dificuldade muito grande. É bem verdade que eu conheci a igreja, conheci o evangelho. Eu nunca tinha experiência de evangelho. Uhum. Apesar de que a minha casa, nós somos muito evangelizados. Mas eu sempre levava aquilo na brincadeira, né? Tive muita brincadeira. Me lembro de uma tia de meu pai, que é muito na minha casa, ela era da Assembleia de Deus, e eu fazia muita hora, fazia muita brincadeira. Nunca tive assim nunca pensei em um dia ser evangélico, porque na verdade eu sou o neto que tem o nome do avô. Uhum. Meu avô se chamava Amadeu e papai, o senhor Adauri, botou o nome de Amadeu porque meu avô era filho de portugueses. E toda a família, eu sou Loureiro Lopes, meu pai é Lopes, minha mãe que é Loureiro, eu sou Lopes, Loureiro Lopes. Uhum. E toda a família de portugueses tinha um padre na família. E meu avô, eu tinha o nome do meu avô, e meu avô achava que eu tinha um perfil para representar a família nisso, ele queria que eu fosse padre. E na adolescência, vivi muito com os meus avós paternos. Meu avô tinha essa ideia. E eu fui muito envolvido, né? Ajudava, conhecia todos aqueles preâmbulos da missa e tal, do latim, tudo, porque eu ajudava, né? Era ajudante de padre e tudo bem. Mas aquilo ali é uma coisa, foi muito impactante, mas o maior impacto que eu tive, chegou uma fase, quando eu tinha 19 anos, me preparando para entrar na faculdade, eu tive um choque de realidade com relação à religião. Eu era uma pessoa religiosa, mas eu senti ali que a fé, aquilo que eu achava que era fé, estava desaparecendo, estava se acabando. Foi uma coisa muito... A entrada na faculdade foi uma coisa muito impactante para mim, na faculdade de medicina. E foi nesse período que eu comecei a ter uma experiência com o Senhor.
E hoje em dia, as faculdades, você não acredita que os nossos jovens também enfrentam essa dificuldade com relação à fé e à faculdade, às universidades, pastor? Nós introduzimos nos seminários agora uma coisa por orientação do senhor, um tema que se chama ciência e fé. A grande maioria, às vezes, questiona por que esse assunto ciência e fé. E esses dias eu estava conversando com o pastor Gedeuti e ele estava dizendo o seguinte, eu falei assim, Gedeuti, você sabe que esse assunto nós alcançamos uma parcela muito pequena do nosso povo. Ele disse, mas eu sei. No máximo 10%, talvez isso, mas esse povo, esse percentual, essa parte do nosso pessoal, eu tenho interesse, que são os jovens, principalmente aqueles que estão entrando na universidade. Porque há necessidade de ter vamos dizer assim, um contraponto nisso, porque a ciência, ela às vezes, quando a pessoa não tem uma experiência contundente com o Senhor, com o Espírito Santo, essa fé, que é uma fé às vezes muito baseada naquilo que é material, naquilo que é físico, naquilo que é racional, essa fé, ela entra em xeque com relação a tudo isso que às vezes a ciência aplica. Apesar de que a ciência não invalida ou não contradiz a fé. Mas esse choque de realidade às vezes assusta o jovem. Por muitos anos, não sei se 10 ou até um pouquinho mais, Vila Velha 1, a igreja de Vila Velha 1, e o senhor na época estava ali em Vila Velha 1, não sei se está, o senhor está em Vila Velha 1? Não, né? Agora Antônio Carlos. Naquela época, nesses 10 ou 12 anos, 15 anos, o senhor, juntamente com outros jovens, deram uma assistência ao sul do estado do Espírito Santo. Eu fui pastor com 22 anos. Hoje eu estava lá no culto da ceia e disse, não, você vai entregar os elementos para os diáconos. Eu digo, olha, eu não vou entregar os elementos para os diáconos, porque eu nunca fui diácono. Então, eu sou praticamente uma exceção, nunca fui diácono. E eu fui pastor com 22 anos. Aí comecei a ajudar Jonas e o início era muito difícil, era um início muito... Nós éramos poucos e o número de pastores era um número muito pequeno. E na verdade, a gente tinha que se virar. No dia da morte de Jonas, no dia do sepultamento de Jonas, aconteceu um fato interessante. Jonas morreu em janeiro de 1979. Eu me lembro disso porque um mês depois a minha primeira filha nasceu. Um mês depois, em fevereiro, nasceu a minha primeira filha. Jonas morreu em janeiro. Aconteceu um fato interessante. No dia do sepultamento de Jonas era pastor de Vila Velha e Vitória, e eu ajudava Jonas. O culto foi feito em Vila Velha 1. No dia que ele saiu, o corpo saiu de ser sepultado, quando a urna saiu na porta da frente da igreja, um irmão que estava no culto teve uma visão de que quando a urna saía, um feixe um grupo de chaves, um molho de chaves, caía na porta da igreja. E ele me contou essa visão. E eu tive o discernimento. Porque o Jonas era um evangelista assim fabuloso, era uma coisa notável como evangelista, como pastor evangelista. E naquela hora eu entendi que o senhor queria ali, a partir daquele momento, usar aquela igreja na evangelização. Nós não tínhamos nada, nós estávamos começando, não tínhamos nada no sul do estado. E havia uma orientação para começar a entrar no sul do estado com o trabalho de evangelização. Mas não tinha mais nada, o pastor era eu, Jonas tinha falecido, tinha os outros pastores muito ocupados, o Gedeuti era muito ocupado, tinha várias igrejas, tinha que atender presbitério, muita coisa e tal. E a orientação foi que eu entrasse para evangelizar o sul do estado. Então nós começamos a fazer entradas no sul do estado. E nós tínhamos um grupo de jovens, grupo razoável de jovens. Nós começamos a entrar no sul do estado com os jovens. E foi uma coisa tão extraordinária, eu fui pastor em Vila Velha por 25 anos. O senhor foi pastor de Moby Dick, Praia da Costa 4 também? Depois de Vila Velha, eu saí de Vila Velha
eu fiquei um período lá. Quando, pra você ter uma ideia, teve um dia que fizemos o levantamento do que tinha saído para atender o sul do estado. Nós tínhamos 55 carros no sul do estado. Que maravilha. Isso numa época. Aí nós já tínhamos atingido o sul do estado. O último município a ser atingido no sul do estado foi Presidente Kennedy. Nunca mais esqueci, por causa da experiência que o obreiro teve lá, um obreiro muito doente, e a grande experiência que tá. Mas era uma coisa, por exemplo, a igreja de Jerônimo Monteiro, eu coloquei em Jerônimo Monteiro, nós começamos a fazer um trabalho em Jerônimo Monteiro. Com 3, 4 meses nós tínhamos 60 pessoas. E quem cuidava de Jerônimo Monteiro era um jovem de 18 anos, que se chamava Fábio Rangel. Fábio Rangel cuidou de Jerônimo Monteiro com 18 anos de idade. A mesma idade que tinha Itamar Canal, que depois veio a falecer num acidente, colocamos em Jerônimo Monteiro. E era um grupo de jovens, toda essa base. Hoje são pastores, Diniz. Pastor Diniz Cipreste? Diniz foi, nós colocamos Diniz foi o primeiro na região ali de Marataízes, se não me engano. Depois ele foi para Iconha. Com muito tempo, as igrejas de Iconha nasceram praticamente com Diniz. Antônio Ferreira em Rio Novo. Nós temos Nel, que já é falecido, foi para Mimoso do Sul. Nós temos o Ademir Lodi, que está hoje em Londres, foi também ficou em Cachoeira um período bom. Nós temos o Sérgio Camilo, que ficou também, foi muito usado no Sul também. Fernando Rangel, que hoje está em Colatina. Tem muita gente. Uma vez eu estava contando, eu contei mais de 30. Entendeu? Hoje são pastores, são pastores. Mas foi uma experiência impressionante no sul do estado. Alguns desses jovens que deram esses primeiros passos aqui em Vila Velha 1, hoje estão pastores, como é o caso, você já citou aqui, Diniz Cipreste, tem também o pastor Ricardo Zoen, pastor Ricardo Bravin, que está na Alemanha. Pastor Marcelo Dornelas. Dentre outros, né, pastor? Quando eu saí de Vila Velha, eu vim para Moby Dick. Moby Dick estava começando, né? Aliás, nós que botamos o nome de Moby Dick para do posto de gasolina que tinha ali. Que ali é Praia da Costa? Era Praia da Costa, ali era Praia da Costa 3. Praia da Costa 3, exatamente, porque já existia Castanheiras, tá? Castanheiras era Praia da Costa 2, ali foi Praia da Costa 3. Nós começamos ali um trabalho junto com o pastor Altair, nós chegamos a ter 500 membros ali em Moby Dick. Quando a igreja nós fizemos uma segunda reforma, não cabia mais, e o presbitério optou por mais uma igreja. Aí que nós construímos Praia da Costa 4. Aí eu fiquei com Moby Dick e Praia da Costa 4. Aí o presbitério achou que ia ser muito. Inicialmente eu fui para Castanheiras. Aí nós ficamos com Castanheiras e Moby Dick. Aí quando veio Praia da Costa 4, Castanheiras foi entregue para outro pastor. Eu fiquei em Moby Dick e Praia da Costa. Depois eu passei Moby Dick para Marcelo e fiquei só com Praia da Costa 4. Aí surgiu a necessidade de abrirmos uma igreja no Rio. Nós já tínhamos várias igrejas no Rio, tô falando de igreja, mas era uma região nobre ali no Rio de Janeiro, que era o Leme. O presbitério comprou uma propriedade grande, muito cara, valiosa ali no Leme. Nós precisávamos ter uma igreja ali. Foi uma das maiores experiências que eu tive. Eu já tinha tido uma grande experiência com o pessoal no sul do estado, mas o Leme foi uma grande experiência. Nós pegamos o Leme, nós chegamos lá, ganhamos um grupo de Copacabana, de 8 pessoas, e um grupo, até brinco hoje com o Walter Babo e tal, e um grupo de Botafogo com 16. Era 8 de Copacabana e 16 de Botafogo. Que ali o Leme fica entre Copacabana e Botafogo. Lá encostado da Copacabana. Só que depois que eu cheguei lá, com uns 24, quase a metade voltou para suas igrejas. Eu fiquei com uns 14, 15 lá e tal, no Leme. Aí não, vão reclamar. Não vamos reclamar, não. Eu tinha em Vila Velha, em Praia da Costa, ali em Praia da Costa 4,
um grupo de evangelistas, uns 4, que eles chamavam de meio malucos. Mas era aqueles camaradas que entravam de tudo quanto é lugar. Aí eu cheguei pro presbitério e disse, olha, eu tô entrando no Leme, é uma coisa difícil, porque é um bairro nobre do Rio de Janeiro, muito couve, eu preciso de um grupo. Aí a gerente falou, o que é que você quer? Eu quero que vocês me deem condição de levar 4 rapazes aqui. 4. Eu peguei 4 daqueles, ninguém gostava deles, que eram meio doidos. Eles não são muito sérios na cabeça. Botei os 4 lá. E eu falei o seguinte, vocês vão trabalhar na Praia do Leme, ali. Leme Copacabana. Botei eles ali. Olha, o que eles trouxeram de gente para a igreja. As vigílias que nós fazíamos, nós viajávamos para lá na sexta, quando não tinha seminário aqui, a gente viajava na sexta à noite, fazíamos uma vigília no Leme, cheia. E depois a serenata, a evangelização. Em questão de um ano, nós estávamos 100 e tantas pessoas na igreja. E o que chamou a atenção era pessoas de vários níveis. Tinha jogador de futebol, atriz de cinema, de televisão, diretor de televisão, um monte de gente. Uma coisa assim, um grupo, maestro de coisas nós temos até hoje, estou até na igreja hoje. E foi uma experiência, o Leme foi uma experiência notável. Eu recebi aqui uma relação, pastor. Ó, eu tenho aqui pessoas que fizeram parte do ministério do senhor. Adriano, me perdoe, que é Erlacha, Adriano. Fábio Jamil. Fábio Cruz. Tem Leonardo Cipreste. Leonardo lembrou? Claro, Leonardo. Ele foi levantado agora, entendeu? Mas Leonardo foi meu diácono há muito tempo. Isso, irmão do pastor Diniz. Irmão Diniz. O Forlán Almeida. Frank, Israel Rodrigues. Idelson. Né? Que maravilha. Idelson foi meu diácono, Idelson. Mandaram uma relação aqui com... Olha, Pastor Marcelo. O pastor Marcelo, quando eu saí, o Marcelo chegou, ele veio de Vitória, ungido, para ficar um período comigo lá em Moby Dick. Aí ele passou um período comigo, aí quando ele foi ordenado, ele já veio ungido de Vitória, mas ele ficou um período comigo. Quando ele foi ordenado, ele assumiu Moby Dick. Aliás, deu continuidade a um trabalho que era bom, e o Marcelo foi, né, fez um trabalho melhor ainda, né, um trabalho espetacular, ainda mais com a ajuda da Patrícia com relação ao louvor. Um trabalho de Marcelo foi notável ali. Foi ele não, como diz assim, não deixou a peteca cair. Foi uma coisa extraordinária o trabalho dele ali. Muito bem, são 7h47. Estamos conversando com o pastor Amadeu Loureiro. Você que sintonizou, colocou no YouTube, ou sintonizou a Rádio Manaim. Estamos conversando nessa noite com o pastor Amadeu Loureiro. Ele que estará com a mensagem agora à noite, a partir das 8h, no nosso YouTube e também na Rádio Manaim. Mas o nosso bate-papo já está chegando ao fim. Eu tenho que liberar o pastor com muita... porque o bate-papo está muito gostoso. Estamos relembrando aqui fatos, histórias, pessoas. Isso faz parte da vida do pastor, faz parte da obra. Mas tem uma história aqui maravilhosa, que eu gostaria que o senhor... Vê se o senhor vai lembrar. Teve uma vez, uma noite, de que teve um dom ali em Vila Velha 1, de que o senhor revelou que o grupo de adolescentes iria cantar na igreja. E o senhor revelou que os louvores teriam que ser sobre luz. E quando os adolescentes motivados, felizes, faltou energia em Vila Velha. O senhor lembra desse fato? E aí, o que aconteceu? O culto foi no violão mesmo, e não deu para tocar teclado, enfim. E os jovens, os adolescentes já estavam tristes. Quando eles começaram a cantar o louvor Brilha Jesus, a energia voltou. O que aconteceu aí, pastor? O senhor lembra? Olha, eu não estou lembrado. Tem muito tempo. Esse momento foi um momento especial mesmo. Tinha umas coisas ali. Eu não estou lembrado do que. Vamos lá, vê se me ajuda aí. Vamos lá. E eles começaram a cantar esse louvor Brilha Jesus, no momento da parte do coro, né? Brilha Jesus. E aí a energia voltou. A igreja começou a glorificar o Senhor. A igreja, os adolescentes ficaram felizes. E o culto, segundo a informação das que eram adolescentes, hoje já são senhoras, esposas de pastores,
me contaram que houve assim uma alegria tão grande que o culto demorou. Olha, a igreja de Vila Velha 1, ela tem uma história extraordinária, uma coisa notável. Para você ter ideia do que era a igreja de Vila Velha 1, o grupo de intercessão era formado por um grupo maior de mulheres. Quando eu começava a reunião do grupo, eu colocava o grupo de intercessão de joelhos. Quando eu levantava do clamor e colocava todo mundo assentado, eu tinha que passar a reunião toda discernindo os dons que eles tiveram no joelho. Que bênção. Era coisa impressionante. O volume de dons. Claro, olha, eu até hoje eu nunca vi uma igreja com experiência de culto profético igual a Vila Velha 1. Era uma coisa assim impressionante. Nós vimos quando começou a primeira experiência de culto profético em Vila Velha foi com um jovem que hoje é pastor, que está em São Paulo, Henrique. Um dom. O primeiro culto depois da orientação do culto profético. Só teve um dom. Eu dou o seguinte: o senhor revelou que entrou um jovem aqui hoje, e esse jovem pegou a moto e foi para a BR-101 e trafegou durante 30 minutos a mais de 100 quilômetros procurando uma carreta para entrar debaixo dela. 30 minutos não apareceu essa carreta, ele voltou e ele chegou aqui hoje, por algum motivo ele parou a moto e entrou no culto. Terminou o culto, estava lá, o Henrique hoje é pastor. Aos prantos, a experiência dele. A primeira grande experiência que nós tivemos com o culto profético em Vila Velha 1. A segunda grande experiência, 2 ou 3 semanas depois, nós íamos para Portugal e o senhor orientou que nós levássemos o assunto de culto profético a Portugal. E houve uma orientação que eu preparasse o assunto para culto profético em Portugal. E eu passei umas 2 semanas clamando, porque eu precisava de experiência. Porque eu tinha que dar eu tinha que me basear em textos bíblicos, né? Aquela carta aos Coríntios que acontece quando vocês se reúnem e tal, não tem língua. Então tinha aquele texto base do culto profético. Faltavam as experiências. Aí, na semana que nós íamos viajar para Portugal, nós fomos para a reunião do culto profético, e nós tínhamos um irmão, e esse irmão veio aí da Seresta, ele participou de um trio famoso aqui no Espírito Santo, que era o trio Caiçara. E esse irmão se converteu, uma experiência maravilhosa. Ele era do grupo de intercessão, um homem de oração de madrugada, e nessa reunião ele disse: pastor, o senhor me deu uma revelação. Perfeitamente. Pois não, pode falar a revelação. O senhor me revelou que vai entrar uma mulher aqui hoje e ela está muito preocupada, mas assim, muito curiosa também, porque ela teve um sonho. Teve um sonho, sim. Aí ele disse: mas pastor, o senhor me revelou o sonho. Ela teve. Pois não, irmão, pode falar. O senhor me revelou que ela sonhou que Vila Velha estava em trevas, toda Vila Velha estava em trevas. Ela subia no morro mais alto aqui de Vila Velha e olhava de cima do monte, ela só viu uma lâmpada acesa. E a lâmpada era nessa rua aqui, em frente à igreja. O senhor me revelou que essa mulher hoje acordou de manhã, andou por Vila Velha e veio aqui e achou que o poste onde estava a lâmpada acesa era de frente à igreja aqui. Essa mulher vai estar aqui no culto hoje. Eu falei, aí eu fui bem incrédulo. Puxa vida. Aí eu falei assim: essa senhora eu quero atender. Mas no fundo, será? Dei uma de Tomé. Isso que eu defendo Tomé até hoje. Terminou o culto, no terceiro banco tinha uma senhora aos prantos. Eu cheguei até ela, tinha até esquecido do dom. Quando eu cheguei perto dela, falei: tudo bem com a senhora? Algum daqueles dons? Eu sou a mulher do sonho. Eu sonhei que eu via Vila Velha em trevas, eu subia no monte e via só uma lâmpada acesa num poste. Eu não localizava. Hoje de manhã eu saí procurando e achei aqui. Essa senhora se converteu de uma maneira maravilhosa.
uma das maiores experiências. Então, Vila Velha 1 teve não só com a evangelização do sul do estado, que foi uma coisa maravilhosa, mas o culto profético em Vila Velha foi notável, simplesmente notável. Muito bem. Infelizmente, são 7h54, ponto final no nosso pré-culto de hoje. Eu tenho que liberar o pastor para o culto, ele tem que se preparar para estar no estúdio de televisão. Pastor Amadeu Loureiro, quantas histórias, quantas experiências, quanto aprendizado, né? Em menos de 20 minutos de conversa. Uma alegria, uma honra para mim poder conversar com o senhor nessa noite aqui. Seja muito bem-vindo, pastor. Antes da gente encerrar, o texto hoje da palavra vai ser Efésios 2:8. Isso, para você que está em casa, já abre sua Bíblia, preparar. O pastor vai trazer uma mensagem e você vai receber uma bênção com certeza. Pastor Amadeu, muito obrigado. A paz, Senhor. Enquanto você de casa agora se prepara para a mensagem, eu quero renovar o convite para que você possa cultuar o Senhor justamente conosco nesse último dia do mês da dedicação, o culto de logo mais às 8 horas da noite. E você pode utilizar o nosso QR Code que vai aparecer na tela para você. Já está aparecendo, é esse aqui. Você que vai colocar. Você teve alguma experiência com a ceia internacional de hoje? Então utilize o seu celular nesse QR Code para enviar a sua experiência que você teve hoje no culto da ceia internacional, diretamente do Manaim de Domingos Martins. Tá bom? A você, boa noite, a paz do Senhor. Lembre-se, daqui a pouquinho, daqui exatos 4 minutos, o nosso culto ao Senhor, de glorificação ao Senhor, nesse último dia do mês da dedicação, aqui pela Rádio Manaim, também pelo YouTube. Amém? Tá convidado, hein? Rádio Manaim, anunciando o Evangelho Eterno.